A segunda pregação sempre é melhor que a primeira, né? Deixa eu ajudar aqui. Vamos fazer mais uma oração, querido? Já passo para ti, só te ajudar aqui. Nosso espaço aqui é pequeno, a gente precisa de um púlpito maior, né? Mas em breve. Vamos orar. Pai, bendito, mais uma vez queremos, em nome de Jesus, te agradecer. Queremos pedir que o Senhor instrumentalize o teu servo, pastor Anderson, que ele nos traga orientação através do conhecimento da palavra, dos conhecimentos que o Senhor tem dado a ele, não somente nós que estamos aqui no prédio da igreja, mas todos aqueles que estão nos assistindo através da internet, que sejamos edificados. No precioso nome de Jesus nós oramos. Querido, você que está assistindo aí, compartilha, tenho certeza que Deus vai falar com você e vai falar com outras pessoas se você compartilhar o nosso culto. Deus te abençoe, pastor, fique à vontade. Tirar um acessório aqui, né? Como eu falei no último culto, agora nós temos um acessório que é a máscara, né? Eu estava saindo de casa hoje e estava esquecendo a máscara. E eu estava vendo a reportagem hoje de um patrão que ele bateu literalmente na funcionária porque ela esqueceu a máscara em casa. Ele deveria fornecer. Olha o ponto que nós estamos chegando. As pessoas estão assim, meio que assustadas, né? O medo faz a gente agir de forma até irracional, muitas vezes. Irmãos, como o pastor falou, a mensagem, quando nós pregamos ela mais de uma vez, na verdade, ela acaba se tornando algo diferente. Porque, primeiro, eu vou falar uma verdade para vocês, quando nós vamos ministrar algo, primeiro Deus fala ao nosso coração, para depois falar ao coração dos irmãos. E se Deus mandou pregar de novo, é porque Deus quer falar comigo de novo também. Amém? E quando o pastor chamou para poder ministrar no domingo passado, estou tendo um propósito já há muito tempo, há muito tempo antes, que era de transformar as mensagens em livros. E essa aqui é uma que será como um livro também, vai ser lançado como um livro também. O pastor acho que talvez nem sabe disso, mas agora já está sabendo. Então, por isso que eu queria ter gravado. Semana passada, eu não coloquei para gravar, o Adriano também não colocou para gravar. E aí deu um problema, e eu saí daqui assim falando, meu Deus, não gravamos. E eu tenho uma coisa comigo, olha, e vou ensinar uma coisa para vocês. Se você chegar na igreja, se você sentir assim, um toquezinho falando, faça isso, faça. Porque é o Espírito Santo de Deus falando com você para você fazer. Porque Deus é Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. O Espírito Santo de Deus é Deus. Então o Espírito Santo de Deus falou com o Adriano, grave, não foi, Adriano? Grave externamente, né? Fora equipamento. Também falou comigo, grave, através do celular. Eu também não gravei. E aí, o que aconteceu? Deu problema no computador, nenhum de nós gravamos, não tivemos a mensagem, mas Deus é bom e o pastor é muito amado e deu a oportunidade de estarmos aqui novamente, graças a Deus. Irmãos, por que nós colocamos 7 princípios bíblicos? Né? Eu vou ter que ler ali, porque alguma parte está em branco. Né? 7 princípios bíblicos para descobrir o propósito de Deus na sua vida. Vamos ler juntos, Salmo 57, 2. Clama a Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Salmo 57, versículo 2. Maravilha. Eu quero orar mais uma vez. Deus, eu te agradeço, porque até hoje o Senhor tem cumprido os seus propósitos em minha vida. E é por isso que eu tenho certeza dessa mensagem. É por isso que eu tenho certeza da tua palavra. E é por isso que eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que estão aqui nessa noite, os irmãos que estão na sua casa, para que o Senhor fale a cada coração de maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós estudamos um pouquinho, nós vemos, pode passar o slide aí, que a pessoa que tem objetivo, que tem propósito de vida, ela vive mais. Então, olha, foi feito um estudo de meta-análise com mais de 135 mil pessoas durante 10 anos. E olha só que interessante, eles chegaram à conclusão que essas pessoas que têm o maior senso de propósito na vida,
têm menor risco de terem morte e doenças cardiovasculares. E ainda, olha, a morte e os eventos cardiovasculares afetaram menos essas pessoas com um alto senso de propósito na vida. Então, a pessoa que tem um propósito de vida, ela tem o que ela vai ter um coração melhor, né? Um coração mais saudável. Aí, o Instituto, o Departamento de Psicologia da Universidade de Carleton, em Ottawa, no Canadá, fez um outro estudo também, onde acompanhou durante 14 anos pessoas entre 20 e 75 anos de idade, e encontrou a conclusão seguinte: é que ter um rumo na vida, ou seja, saber para onde está indo, é o que precisa fazer para viver mais. Encontrar um objetivo na vida, seja ele qual for, construir metas para alcançá-los, ter o poder de aumentar, aliás, ter um poder de aumentar a longevidade, independente da faixa etária. Então, irmãos, essa ideia do deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona para quem quer viver mais. Entendeu? Nós precisamos de ter um rumo, né? Eu lembro que já ouvi muito a minha mãe falando isso aí: toma termo, meu filho, né? Toma rumo na vida, não é assim? A avó falava, né? Toma termo, meu filho, toma rumo. Pode passar, por favor. Olha, o propósito principal do homem é desfrutar da presença de Deus. O salmista Asaf, ele falou assim: a quem tem eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmo 73, 25. Então, o propósito principal do homem é desfrutar da presença de Deus. Esse é o maior propósito. Quisera eu que nós não estivéssemos em pandemia, que aqui tivesse lotado de gente, igual o pastor ama, igual nós amamos, né? O pastor gosta de templo, é cheio. Mas eu e o pastor também creio que já passou por isso, também já preguei para igreja vazia, para a igreja com uma pessoa, já para lugares onde tinha 10 pessoas, onde tinha 20, onde tinha 1.000 pessoas, até 7.000 pessoas já, graças a Deus. Mas para mim, quem veio é quem Deus quis abençoar. E hoje, com a questão da internet, nós nem temos ideia de quantas pessoas Deus pode alcançar. Amém? Olha, pode passar. Tenha uma certeza no seu coração: Deus tem propósitos específicos em sua vida. Deus deu a todo ser humano dons, talentos, inteligência, sabedoria para serem usados segundo os propósitos eternos de Deus. Se a pessoa está na igreja ou não está na igreja, Deus usa quem Ele quer. A pessoa fala assim: eu nunca vou obedecer a Deus. Deus vai lá e dobra ela, e Deus usa ela da forma que Ele quer. Ele faz até a pessoa, lembra lá de Nabucodonosor, ficar igual doido, até comer capim, e voltar-se para Deus e obedecer a Deus. Deus usa quem Ele quer. Então, quando Deus está usando pessoas igual agora, está em muita evidência, de novo, como na Renascença, né? A ciência. Se vocês olharem a história, vocês vão ver que na Renascença foi ali, essa questão, você viu a ascensão da ciência. Por quê? Por causa da questão da peste negra. Porque eles não tinham ali como curar, e a religião não estava curando. Então, eles começaram agora a buscar um jeito, e aí começaram a pesquisar. Então, mas Deus é quem deu a inteligência. E naquela época houve a ruptura, e parece que desde então houve essa ruptura. Mas eu tenho um livrinho lá em casa, que tem mais ou menos umas 300 páginas, que mostra grandes cientistas que aprenderam que vale a pena acreditar em Deus. Amém? Então, nós temos que ter essa certeza no coração, que Deus tem um propósito especial para cada um. Pode passar, por favor. Essa foto específica é uma foto que agrada muito ao meu coração, porque, pastor Josias, por favor, olha essa foto, porque é lá da minha terra, é o Pico de Bituruna, está em Governador Valadares, leste de Minas, é a cidade mais quente do leste de Minas, né? Se você não sabe o que é inferno, pode ir para lá para poder conhecer pelo menos 0,0001% do que é o calor do inferno, que lá é muito quente. Só a misericórdia de Deus. Olha, por que devemos buscar saber sobre os propósitos de Deus para nós? Olha o que diz Isaías 26, 3 e 4. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor,
é a rocha eterna. Por isso eu coloquei essa rocha, por isso eu coloquei essa montanha. Deus é a nossa rocha eterna. Quando nós temos um propósito em nossas vidas, nós temos paz. Porque nós confiamos na rocha eterna que é o Senhor. Pode vir pandemia, pode vir doença, pode vir problemas, que nós temos paz. Quantas pessoas, o pastor tem experiência nisso, eu também tenho. Quantas pessoas que eu, como médico, como pastor, como terapeuta, já fui tratar ou aconselhar. E essas pessoas, quando eu fui falar com elas, eu percebi a paz de Deus que excede o entendimento no coração delas, porque elas tinham um propósito. E o propósito delas era agradar ao Senhor. Elas tinham um propósito no coração. E quem tem um propósito permanece em paz. Por isso que nós devemos saber qual que é o nosso propósito, qual que é o seu propósito, qual que é o seu propósito de vida. Nós vamos então aqui agora aprender pelo menos 7 princípios bíblicos para descobrir os propósitos de Deus em nossas vidas. O primeiro deles está aí. Aproxime-se de Deus. Irmãos, se eu pudesse escolher um versículo bíblico para poder jogar todos os outros fora, eu escolheria esse. Porque esse aqui mostra, olha, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar e a ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Esdras 7, 10, isso na versão NVI. Outra versão fala que ele tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor. Pastor, isso aqui é a questão do chamado, né? Só que hoje a gente inverte. As pessoas querem primeiro pregar, as pessoas querem primeiro aparecer, as pessoas querem primeiro estar no canal no YouTube fazendo conteúdo, né? De pregação e tal, mas não querem, não conhecem nada. Nunca estudaram a lei do Senhor, nunca leram nada da palavra do Senhor. Gente, isso é maravilhoso, eu louvo a Deus, porque, não por causa do seminário, gente, o seminário ensina pouco a gente, na questão de intimidade com Deus, na questão de vida com Deus, apesar de que eu aprendi e vi muitos homens de Deus no seminário, homens fiéis a Deus ali, mas não era matéria do seminário, apesar que eu tive uma matéria chamada Teologia da Oração, com o pastor Sérgio Santos Macharete, né, que era o pastor da Primeira Igreja Batista, lá de Governador Valadares, que ele fez a gente ler um livrinho dessa grossurinha assim, da CPAD, que hoje é chamado Teologia da Oração, né? Que é Jesus ensina-nos a orar. E aquele livro, fantástico livro, ele pega desde do início até o finalzinho da Bíblia, ele vai mostrando sobre oração. Mas nós vimos pessoas que oravam e aprendemos a orar. Nós precisamos, antes de mais nada, do que estudar a lei do Senhor, conhecer, aproximar-se de Deus. Sabe por que nós precisamos aproximar de Deus? Esse é o primeiro princípio bíblico. Porque, olha, pode passar, por favor. O Salmo 119, segundo os historiadores, quem escreveu foi Esdras. E ele falou assim, olha, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Salmo 119, versículo 27. Ou seja, ele está falando com Deus, Deus, eu vou meditar na sua lei e eu quero discernir os propósitos que o Senhor tem para mim. É meditando, é estudando que eu vou saber os propósitos. E lá em Hebreus 11, 6, diz que nós devemos aproximar-nos de Deus, crendo que Ele existe, que Ele se torna galardoador. O que é galardoador, pastor? Recompensador. Aí vem um negócio que choca para quem é tradicional, né? Para nós no Novo Testamento, que hoje nós falamos muito da graça de Deus, que nós vivemos debaixo da graça de Deus, que tudo é graça, tudo é presente de Deus, amém? Mas tem um detalhe, irmãos, tem bênção que Deus dá pelo seu esforço. É por isso que aqueles que não servem a Deus, seguem os princípios bíblicos, estão sendo abençoados. Se você pegar qualquer livro de coach, isso tudo que eu estou lendo aqui, mostrando para vocês, eu não peguei de livro de coach, não. Mas eu sempre li os livros de coach, eu tenho curso de coach, tem pós-graduação, tem blá, 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 curso de mestrado, doutorado e tal. Mas sempre quando eu li, eu não li a Bíblia à luz desses livros. Eu li, na verdade, os livros à luz da Bíblia. E sempre eu li e aprendi uma coisa, que para mim eles copiaram da Bíblia.
Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, quantos anos ela foi escrita? 44 autores diferentes, usados pelo Espírito Santo de Deus, capacitados por Deus, para nos mostrar sobre as bênçãos de Deus. Deuteronômio 28 fala que as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Se você segue os propósitos de Deus, se você segue aquilo que Deus já determinou para você, as bênçãos de Deus vão te alcançar. O problema é que a gente corre atrás da bênção. Aqui eu fiz um desafio aqui, que eu chamo de quadro de fé. Mas tem gente que chama de visualização de fé. Tem outros que falam que isso aqui é até macumba gospel, mas não tem nada a ver isso não, tá, gente? Eu gosto de falar assim, porque tem uns que acham que é assim. Eu já ouvi tanta asneira assim. Eu nasci, né, nasci de novo na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana tradicional, a igreja presbiteriana do Brasil. Eu lembro que quando eu era adolescente, adolescente para jovem, e eu comprei do meu irmão, esse celular aqui é um pouquinho grandinho, né? Mas eu comprei do meu irmão um celular, que ele era da TIM, não estou fazendo propaganda da TIM, mas era um celular da Motorola, esse aqui é da Motorola também. Não propaganda, por favor. Mas o dele era um celular que, para vocês terem ideia, o carro do meu irmão passou por cima dele, o celular não fez nada. O celular continuou funcionando. Era um celular que, se viesse um ladrão assaltar, você podia jogar no ladrão que você matava o ladrão. De tão pesado que era o celular. E eu lembro que um líder da igreja me viu com o celular e falou assim: agora então você está debaixo da bênção de Deus, né? Você está na teologia da prosperidade. Eu só fiz assim: oh, meu Deus do céu, olha a visão do ser humano, nada a ver. Olha, quando você faz um quadro de fé, aqui eu coloquei, né, casar. Olha, eu coloquei ali vencer na vida, como pastor, estar na igreja, na presença de Deus, ter filho, computador, amo estar digitando. Quando eu estava no seminário, eu digitava ali no computador. O pastor estava lá falando, eu digitava. Minhas aulas quase todas estão digitadas lá, eu digitava rápido. Então, aqui, olha, pós-graduação, olha os presentes, o carrinho cheio de presentes, porque Deus, Ele é galardoador. Eu não conheço meu pai biológico, o único pai que eu conheço é Deus. Então, desculpa quem não, até hoje ainda não tem a Deus como pai. O meu pai me dá presente. Se Deus ainda não é o seu pai de verdade, aprenda que Ele é o pai, que nós que somos maus, né? O pastor é pai, tem filhos, e ele é mau. A Bíblia diz que ele é mau. Né? Jesus falou que nem ele era bom, que só Deus que era bom. Ele sabe dar presente bom para as filhas, né? Eu e a Anja demos presente bom para as suas filhas, não demos, pastor? Porque nós amamos as suas filhas também, como se fossem nossas filhas. Então, mas Deus dá presente para a gente muito melhor. Então, coloquei ali presentes que eu não sei, é Deus que vai dar de surpresa. Ali eu coloquei a Bíblia, né, como ministério, e a questão ali do estetoscópio, o carimbo, como sendo médico. E ali viagens, né? A Ana e eu, nós amamos viajar. Então, mas esse quadro de fé, por que eu falo quadro de fé? Quando você faz um quadro de fé, não é para mostrar para todo mundo, é mostrar para Deus. Um dos maiores erros de José foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. Um dos maiores erros do rei Ezequias foi mostrar para o exército da Babilônia tudo que tinha no seu palácio, porque quando a Babilônia virou império, levou tudo que tinha no palácio dele e levou para o seu império para lá e espalhou pelo império afora, todo o ouro. Pode olhar lá na Bíblia que está tudo claro lá. Tem que tomar cuidado com quem você se junta, com quem você conta os seus sonhos, para quem você abre a sua vida. Os seus propósitos não são para compartilhar com qualquer um. Eu coloquei aqui, né? Pode passar, por favor, está bem grande esse versículo aí. Mas, olha, eu tive que colocar aqui, porque eu contei semana passada, pastor. Eu, às vezes, brinco muito, ainda mais que eu trabalhei com criança, com adolescente, eu falo assim, que às vezes eu falo assim, que Deus é muito doido. Na nossa visão, mas é por causa desse versículo aqui, tá? Vocês vão entender agora. Porque na visão humana parece loucura quando nós falamos de Deus. Porque as coisas espirituais, para o ser humano, aqui, olha, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas me parecem loucura. Porque a gente olha e fala assim, Deus é muito doido, não tem lógica. Como que Deus fez isso? Como que Deus abençoou aquele... Às vezes você não olha que uma pessoa numa vida toda desregrada,
mas ela cumpriu os princípios bíblicos, e ela foi abençoada, o negócio dela prospera. Você sabe por quê? Cumpriu os princípios da palavra de Deus. Ela pode não servir a Deus como você, mas ela cumpriu os princípios e Deus abençoou. Olha, ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aproximar-se de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que se aproximem de Deus, que tenham, assim, um relacionamento com Deus. Pode passar, por favor. Segundo princípio bíblico, Deus usa o que você tem nas mãos. Olhe para a sua mão aí agora. Olha o que você tem na mão. Às vezes você tem um calo aí, né? Às vezes você tem algum problema aí na mão, tem um celular. Deus usa o que você tem nas suas mãos. Olha o que diz aí, por favor. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: o bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Irmãos, quando Deus mostra para a gente que Ele vai nos abençoar, que vai nos usar, muitas vezes nós fugimos do chamado, do propósito que Deus tem para nós. Quando Deus me chamou, eu estava lá atrás, igual está o Adriano ali no som. E uma vez o pastor, eu lembro até hoje, que foi o... Não, agora vai fugir o nome do pastor. Mas eu lembro que o pastor estava pregando sobre o rei Saul, e ele estava escondido atrás das bagagens. E aí, Deus falou assim, Samuel falou assim: você está escondido lá atrás das bagagens, é aquele lá que Deus chamou. E aí eu estava lá atrás no som lá, e eu falei: Senhor, não tem jeito não. Eu tenho que ir lá na frente apresentar. Agora eu tenho que ir mesmo. Porque Deus falou: você está escondido aí atrás, ó. Nós muitas vezes fugimos, como Jonas, que fugiu. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarso. Ele fugiu, ele foi para o lado contrário. Moisés fugiu porque ele se assustou. Depois, então, Deus mandou ele pegar ali na serpente, pela cauda, ela se transformou de novo no bordão, no cajado de pastor. Depois ele falou: coloca a mão dentro aí da sua túnica, e tirou, se transformou em lepra. Ele assustou, colocou de novo, voltou ao normal. Eu, se fosse Moisés, eu tinha feito assim, né? Eu sou bem assim, eu tinha feito, que legal isso, né? Eu ia brincar um pouquinho com isso, que eu sou muito brincalhão ainda. Então, assim, mas ele viu o poder de Deus na sua vida. Deus usa o que você tem nas mãos. Tem muita gente, pastor, que fala assim: quando Deus me capacitar, quando Deus aparecer numa sarça ardente, né? E, sei lá, quando Deus abrir os céus, mandar os seus anjos ali, como foi no nascimento de Jesus, aí sim. E os pastores vendo as hostes celestiais. E aí, Galvão Bueno narrando, né, o nascimento de Jesus, o chamado do pastor Josias. E aí, pronto, eu sou chamado de Deus. Aleluia! Não é assim, irmãos. Deus usa o que você tem nas suas mãos. Pode passar, por favor, olha. Quando você coloca o que você tem nas mãos de Deus, o que diz? Pode ler para a gente, pastor Josias, por favor? Isso. Está vendo? Quando você pega e entrega para Deus, o que era seu agora não é mais seu, é de Deus. Quando Deus viu o cajado nas mãos de Moisés, Deus viu aquele cajado se transformando numa serpente, aquela serpente engolindo as outras duas serpentes dos feiticeiros de Faraó. Ele via Moisés chegando toda vez ali diante de Faraó, enfrentando Faraó. Ele viu Moisés diante ali daquele monte, e orando e clamando, e o mar se abrindo, e ordenando ao povo: marche. Ele viu ali conduzindo o povo durante o deserto. Ele viu Moisés ainda brigando, quando era só para falar, batendo na rocha, e a rocha então saindo água, porque era o bordão de Deus. É assim. Quando nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, Deus usa para a honra e glória dele. Então Deus vai usar, você vai capacitar.
Ontem eu coloquei na meditação que Deus usa todos os nossos dons. Deus capacitou Eliabe na construção ali do tabernáculo. Ele capacita, você não precisa ter medo. Eu falo por experiência, hoje eu tenho 44 anos de idade, graças a Deus, mas quando eu tinha 23, eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou pregar? Até hoje eu ainda tremo, mas antes eu tremia mais ainda. Primeira vez que eu fui pregar na igreja, preparei aquele sermão com 2 pontinhos, 3 pontinhos, bonitinho assim. E aí, na hora que eu fui pregar, eu tremia assim, eu acho que eu preguei, eu demorei uns 10 minutinhos, né? E eu tinha meia hora, 40 minutos para poder pregar. E aí, meu Deus do céu, acabou o tempo, e eu preguei, e todo mundo ficou olhando assim, né? O seminarista da igreja pregou. Meus irmãos, foi muito difícil, mas Deus é maravilhoso. Pode passar o terceiro princípio. Se Deus se agradar de você, você pode. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Números 14, 6 a 8. Deus manda, olha só o quadro, Deus manda Moisés, escolha 12, um representante de cada tribo, né? Deus mandou ele escolher, ele foi lá e escolheu um de cada tribo. E aí ele então manda esses homens agora como 007, que eles são espiões. A gente lê espias, né, gente? Mas é espiões mesmo, para verem a terra prometida. E agora eles vão espiar a terra. Quando chega na terra, estão os gigantes lá, os filhos de Enaque. E aí eles veem lá aqueles cachos de uva que me deu até água na boca agora, né? Que aquelas uvas, assim, uns favos de uva fantástico, né? Que você vê que você quer pegar ali e ficar ali, acabou a vida, né? Eu vou ficar debaixo daquele cacho de uva ali, né? Né, Fábio? É cacho de uva. E ali ficaram observando. Mas quando voltaram com o relatório, os 10 falaram: gente, acabou a nossa esperança. Porque aquele povo é um povo difícil. É um povo que é muito grande, é um povo muito forte, muito poderoso. E nós não podemos contra eles. Irmãos, realmente tem hora que nós não podemos contra eles. Pode passar, por favor. Todo homem de Deus já pensou em desistir, até mesmo Moisés. Quantas vezes Moisés falou assim: Deus, eu não aguento mais esse povo aqui não. Eu não aguento mais. Quantos pastores que eu conheço já falaram: eu não aguento mais essa igreja não, misericórdia. Quantas vezes nós já falamos assim? Até com a nossa vida eu falo: meu Deus, eu não aguento mais, me leva aqui, me transfere aí. É assim, olha, quando alguém chega assim reclamando muito, né, pastor? Eu já aprendi isso antes, e às vezes a gente tem que orar assim também. Mas se está reclamando muito, o senhor promove para o céu, né? Tem que pedir para promover, porque aí já vai para o céu e resolve o problema. Mas normalmente a gente não quer isso, né? Mas os 10 espias, além de desistirem, isso é o problema. Eles começaram a inflamar os demais. Irmãos, o que eu imagino de demônio que tinha do lado daqueles ali, eu não sou muito desses de ficar falando que tem demônio no templo, não. Mas tem um filme antigo mesmo, que o filme é muito mal feito, mas a ideia é fantástica. Chama Demônios no Templo. Já viu esse filme, pastor? O filme é fantástico. Está a reuniãozinha lá da igreja, chega um pastor novo na igreja, né? E junto com o pastor novo, chega também os demônios novos. E eles instalam dentro da igreja, debaixo lá da igreja, né? A central dos demônios, com os computadores mais antigos que vocês possam imaginar, mas na época era tecnológico, né? E aí, quando tem as reuniões da igreja, eles vão lá e ficam buzinando no ouvido dos líderes, dos membros da igreja, o que eles devem ou não fazer. E aí começa a desanimar o povo. E esse pastor, ele tem que lutar, não é só com os membros, que na verdade a nossa luta nunca é contra a carne ou sangue, mas ele está lutando contra os demônios que estão ali atormentando. Eu fico imaginando que nesse momento aqui, aqueles irmãos ali começaram agora a reclamar de Moisés, e começaram a falar com o povo: olha, nós vamos morrer. E começaram a falar com o povo: olha, não adianta, acabou a nossa vida. Vamos voltar para o Egito. E aí o povo começou a falar assim: vamos levantar outros líderes e tal. De repente a glória de Deus veio, quando eles começaram a querer apedrejar Josué e Caleb. E aí, esses 10 aqui já eram. Viu? Já eram.
E sabe quantos anos o povo ficou vagueando no deserto? 40 anos. Um dia, aliás, um ano por cada dia que eles espiaram a terra, que eles espiaram 40 dias. Então, 40 anos. Não foi por nada mais do que pela sua incredulidade. Mas se Deus se agradar de você, você pode. Daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram, nem Moisés entrou na terra prometida. Você já imaginou que nem o seu pastor conseguia entrar por causa da sua incredulidade? Pastor, dá raiva disso. Quando eu olho isso aqui, dá raiva. Viu? Diante do povo, somente 2 estavam segundo a voz e o propósito de Deus. O Leonardo Carnal, né, ele falou assim, olha, o povo escolheu a Barrabás e não a Jesus para soltar. A voz do povo, isso é um historiador aqui, brasileiro falando, a voz do povo não é a voz de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado, então, se Deus se agradar de nós, nós podemos. 4º princípio bíblico, vamos andar aí, olha. Com Deus nada acontece por acaso. Quem sabe, esse é o seu propósito. Olha o que o Mardoqueu, ou Mordecai, né, que a outra versão fala Mordecai, está aí no amarelinho, olha. Pode passar, por favor, no outro slide. Aí. Quem sabe se não foi para esse momento, foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Pode passar o próximo. Irmãos, imagina só. Quem era Esther ou Radassa? Esther era uma menina como Daniel. Daniel era um menino muito inteligente que foi levado para o cativeiro babilônico. A Esther também foi uma dessas. Possivelmente os pais dela morreram nessa época aí do cativeiro babilônico. E ela foi criada pelo seu tio Mordecai, não é isso? Na verdade, não era tio. Ele era primo de Esther. Eu sempre achei que era tio, porque eu ouvia falar que era tio. Mas lê na Bíblia lá que está escrito que ele era primo dela, não era tio. Então, ele criou ela desde criança. Criou como se fosse filha. E aí foi feito, vocês conhecem toda a história, que Vasti recusou lá o chamado lá do rei Xerxes e tal, foi feito concurso de beleza, e Esther ficou 1 ano no salão de beleza. Imagine você aí, no spa, por 1 ano. 1 ano. Imagina, Ana, 1 ano no spa, no salão de beleza, 1 ano, né, para se embelezar antes de apresentar diante do rei. Mas todo lugar que Esther chegava, se você olhar, ela agradava as pessoas, é uma pessoa agradável. Ela agradava as pessoas. E aí o que acontece? Agora, o Amã, que ele era contra o povo judeu, ele armou uma cilada lá para poder acabar com o povo judeu. E aí Mardoqueu fica sabendo disso e fala com Esther, olha, você tem que interceder por nós. Olha a resposta dela agora para ele, olha. Antes ela falou assim, você sabe que se eu apresentar diante do rei, se ele me chamar, eu vou morrer. Aí ele falou aquilo, quem sabe Deus não te levantou para você agora se arriscar. Ela falou agora, olha. Então Esther mandou a resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, quando nós temos um propósito de vida, ainda que tiver que morrer, morrerei. E quando ela chegou diante do rei, o rei estendeu o cetro e falou com ela, o que você quiser do meu reino eu te dou. Que maravilha. Pode passar, por favor. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, Deus vai abrindo as portas e abre até o coração do rei. Amém? Olha, o 5º propósito, o 5º princípio bíblico, aliás, faça o seu melhor sempre, desfrute. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis e, em vez de trabalhar para gente comum, Provérbios 23, 29, na NVT, né? Nós estamos num momento agora onde muita gente está perdendo emprego. E eu quero falar para todo mundo que está assistindo hoje. Muita gente está perdendo emprego, vai ter gente que antes trabalhava ganhando, 2, 3 salários mínimos, vai ter que trabalhar até por 1. Até por meio salário mínimo. Vai ter gente que vai ter que se reinventar, aprender a trabalhar pela internet, aproveitar o momento agora para poder fazer curso. Sabe por quê? Porque se a pessoa agora não melhorar, se ela não aproveitar e fazer trabalho voluntário também, ela vai perder oportunidades assim, grandes para ela e para a sua família. E nós temos que fazer o nosso melhor sempre. Pode passar, por favor. O
Mordecai, aconteceu com ele o seguinte, ele ficou sabendo, numa época lá, que havia juntado 2 pessoas lá para poder matar o rei Xerxes. Então ele foi e contou lá para eles lá. E Amã passou isso para frente, e aí ficou aquele negócio lá, entre o rei lá. Contou lá para o rei. E ficou guardado na história, aliás. Não foi Amã, ficou guardado na história. Só que ninguém fez nada a favor de Mordecai. Só que sabe aquele dia que você não consegue dormir? Você não consegue dormir, você fica assim preocupado, e tá aquela coisa. Eu fiz uma prova esses dias que eu nem consegui dormir. A prova foi tão difícil. E aí ele foi e começou a ler nas crônicas do rei e viu a história de Mordecai. E aí, de repente, ele ouviu alguns passos, eram os passos de Amã. Mandou os servos trazer e falou assim, olha, Amã, o que se deve fazer a quem o rei quer honrar? Amã, na hora, como ele era uma pessoa assim, muito exaltada, né? Muito soberba, ele falou assim, você deve fazer isso, 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 deve colocar ele sobre um cavalo e passar com as vestes reais no meio do povo. Então, foi mandado fazer, e Amã teve que fazer isso, para quem? Para Mordecai, ou para Mardoqueu, né? E depois ainda teve aquele lance lá da forca, onde Amã foi enforcado. Mas olha o que diz aí. Eu sempre li aquele versículo anterior, mas esse versículo aqui, que é o último versículo de Estel, o que diz? O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Eu sempre li o livro de Esther, nunca reparei nesse versículo dessa forma. Quando a gente faz o nosso melhor, Deus abençoa e abençoa aqueles que estão conosco também. Pode passar, por favor, o sexto princípio. É servindo que nós descobrimos o nosso propósito. E seja pronto a servir de forma altruísta. Em Jope, havia uma serva, havia uma discípula, aliás, Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Essa mulher, ela veio a falecer de uma doença assim incurável, que ninguém sabe, a Bíblia não fala o que é. O que é interessante é que eles ouviram falar que Pedro estava por ali. E Pedro era um apóstolo. Eu falei aqui na outra vez, eu vou falar novamente. O apóstolo, ele tinha autoridade, a mesma autoridade de Jesus. Ele era como se fosse o próprio Senhor Jesus. Ele tinha autoridade para expulsar demônios, para ressuscitar pessoas, fazer milagres. Ele tinha a obrigação. Antigamente nós falávamos que os missionários eram apóstolos. Hoje, normalmente, as igrejas tradicionais normalmente não falam por causa da distorção que criaram com o nome de apóstolo. Né? Igual hoje, muitos se declaram profetas. No Antigo Testamento, quando o profeta falava uma coisa e não dava certo, a profecia dele podia apedrejar o profeta. A gente não pode fazer isso, senão vai preso, né? Mas hoje a gente tem tanta distorção do evangelho, né? Mas olha só, o que aconteceu? Eles chamaram a Pedro. Pode passar, por favor. Dorcas descobriu o seu propósito de vida no voluntariado, que trouxe de volta a alegria de viver. Quando trouxeram a Pedro, Pedro se ajoelhou do lado dela, orou e apresentou ela de volta com vida, e muitos creram no Senhor. Amém? Você já parou para pensar, se você falecesse hoje, se as pessoas iriam orar para você ressuscitar? Você já parou para pensar, se você falecesse hoje, se as pessoas iriam sentir a sua falta? Se essa igreja saísse daqui hoje, se essa igreja deixasse de existir hoje, será que as pessoas iriam sentir falta dessa igreja? Será que as pessoas veem um propósito na sua vida? Quando nós servimos a comunidade sente a nossa falta. E aqui os irmãos sentiram a falta dessa mulher. E por isso foram buscar Pedro em outra cidade. Porque não tinha médicos como hoje. Mas tinha um homem de oração, um apóstolo chamado Pedro, que poderia ser usado por Deus para ressuscitar aquela mulher. E eles foram buscar quem poderia ressuscitá-la. O sétimo princípio bíblico: semeie sempre com fé. Pode passar, por favor. Semeie sempre com fé. Só pode colher quem semear. Quem somente observe o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher,
também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eclesiastes 11, 4 a 6. Irmãos, nós temos que plantar. Tem gente que é assim, olha, eu aprendi eu converti com 13 anos de idade, então desde a minha conversão, eu fazia de tudo na igreja, até limpar, já ajudava lá, o zelador da igreja lá a limpar, que eu era o primeiro a chegar e o último a sair, então, às vezes precisava de limpar, eu ajudava a limpar lá a igreja, que para mim eu estava lá mesmo, não estava fazendo nada, vou lá, quer ajuda? Estou aqui para ajudar. Eu ia lá para a casa dele, não gostava de ficar tomando café na casa dele, nem tomava, mas eu ficava lá só para poder estar perto, entendeu? Amava estar na casa de Deus. Aprendi a estar com os irmãos ali. E olha, aprendi, sabe o que? Aproveitar os momentos. Eu aprendi a afinar violão antes de aprender a tocar. Porque o violão, esse aqui tem afinador? Eu acho que tem afinador nele, né? Eu aprendi a afinar violão arrebentando as cordas do violão primeiro, claro, né? Aí eu ficava caladinho às vezes, aí eu tinha que comprar a corda do violão depois. Mas eu aprendi afinando ali, lá na Igreja Presbiteriana Memorial, lá em Governador Valadares. Aprendi ali afinando o violão. Aí depois eu aprendi a tocar. Depois eu aprendi a afinar o violão com o teclado. Entendeu? Sozinho, antes de tocar. Depois eu aprendi a tocar violão. Eu fui aprendendo assim, Deus foi capacitando. Olha, aprendi também que nós devemos semear aqui e ali. Eu sou técnico em eletrônica, eu sou formado, além de medicina, também sou formado em mestrado em psicologia. Tem também vários outros cursos, como psicopedagogia, psicanálise e outras coisas. Sabe por quê? Quando eu fui fazer o mestrado em psicologia, o meu foco principal era... Pode passar, por favor. Isso eu não falei semana passada, eu queria falar hoje. Está aí, olha. Esse livro aqui era para escrever. Às vezes as pessoas olham, não porque você faz tanto de coisa, porque se você estuda, eu aprendi isso com uma missionária, se você estuda, quanto mais você estudar, mais Deus vai te usar. Eu posso falar hoje sobre qualquer assunto praticamente porque eu estudei para isso. Então, quando eu escrevi, às vezes até com a linguagem bem simples, mas eu sei falar na linguagem complicada também. Está aqui, olha, vai ser lançado pela editora Vicência, Renove Seus Sonhos. E aqui, olha, até brinquei domingo, né, falando do Adriano, que o Adriano é doido igual a mim, né, Adriano? Nós dois somos doidos juntos, né? Os chamados multipotenciais, que são os de hoje, né? Que o futuro está de olho neles, ou multivocacionais, né? Ou vocacionados. A editora Ultimato tem um livro que chama Vocação, Perspectivas Bíblicas e Teológicas, e é o único livro que eu conheço que aborda de verdade sobre vocação, numa perspectiva teológica e com essa perspectiva multivocacional. E ele não só aborda pastores, ele aborda a vocação no sentido geral, e ali ele aborda propósito de vida. Ele pega médicos ali também, ele conta histórias de pessoas que foram usadas por Deus na história. Então, ali, olha, eu coloquei a ordenação ali, olha, como pastor e aqui como médico, e que eu já tinha colocado antes. Pode passar, por favor. Mas sabe o que está faltando agora para a gente, irmãos? Diante desses princípios todos, nós precisamos, sabe de quê? De ter experiências com Deus. No domingo passado eu falei isso antes dessa parte, mas eu deixei aqui, mas eu não quero ler tudo, não, é só para vocês verem. Essa aqui é a minha colinha, às vezes eu coloco grande, é só a minha colinha, não vou ler tudo, não. Tem experiências com Deus. Um dos grandes avivamentos da história, chamado o avivamento da Morávia, começou com a reunião de oração do coral infantil de uma igreja de 20 membros, onde ali as crianças estavam inquietas, não paravam ali, né? Sabe quando as crianças não ficam para um lado e para o outro? Eu comecei o ministério como pastor de crianças. Antes eu tinha feito o curso da APEC, que é Aliança para a Evangelização de Crianças. Então, já estava preparado para isso. Uma vez que eu participei lá da 8ª Igreja Presbiteriana, de um retiro de juniores, eu chorei, pastor, que eu estava exausto. Eu tinha chegado de viagem, 120 juniores, e eu morrendo de sono, já era quase 3 horas da manhã, eles não dormiam, e eu chorei de sono, de cansaço, de exaustão. Mas no outro dia já estava feliz da vida e tudo. Mas olha só, nesse dia, as crianças estavam inquietas, e aí eles sentiram como uma presença diferente.
E daqui a pouco, o dirigente ali do coral começou a chorar. As crianças começaram a chorar, também começaram a confessar. Imagina as crianças, gente, começaram a confessar os pecados. Coisa linda, maravilhosa. E aí começaram a chorar e confessando os pecados. Daqui a pouco começaram a vir os pais. E os pais querendo saber onde estão meus filhos, cadê os meus filhos? E os pais chegaram e viram as crianças chorando, o dirigente chorando. E começaram a chorar e confessando os pecados e orando a Deus. E essa reunião de oração durou mais de 100 anos. E foi um avivamento missionário durante mais de 200 anos. Porque uma igreja de 20 membros começou a orar. E começou a ter experiências com Deus. A buscar a presença de Deus. A ter esses propósitos. E aí pode passar, Adriano, por favor. Os 7 princípios bíblicos para descobrir o propósito da sua vida. Aproxime-se de Deus. Deus usa o que você tem nas suas mãos. Não precisa você buscar em outro lugar. Se Deus se agradar de você, você pode conseguir conquistar os seus objetivos que Deus colocou na sua vida. Com Deus nada acontece por acaso. Se você está onde você está, porque Deus vai te usar para alguma coisa. Faça o melhor sempre. Desfrute das bênçãos de Deus. É servido que nós descobrimos o nosso propósito. Semeie sempre com fé. Você só pode colher se você semear. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu ainda coloquei mais um slide ali. Não sei se ainda posso falar ele, pastor. Eu sei que já estourei o tempo. Pode falar, então pode passar. Que é isso aí, eu falei esses dias numa live que nós fizemos. Eu quero ler esse versículo para terminar. E para que você em casa, você está aqui nessa noite, pense, olha, o que diz em 2 Crônicas, que a gente sempre fala o 14. Mas olha o versículo 13, que é o anterior. Se eu cerrar o céu, quer dizer, se eu fechar o céu, para que não chova, ou se eu mandar gafanhotos que devorem o país, ou a terra, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônica 13, 14. Nós precisamos de uma geração que tenha um propósito e que tenha experiências com Deus. Esse poderia ser até colocado como um princípio bíblico, que é ter experiências com Deus. A experiência com Deus, com esses propósitos, nos fará permanecer firmes na presença de Deus. É ela que, quando nós desviamos a presença de Deus, nos faz voltar. É que nos faz trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero colocar diante do Senhor nosso coração e quero pedir ao Senhor, Deus, renova a nossa fé no Senhor, Deus, nos ajuda, Deus, a cumprir o nosso propósito de vida, nos ajuda, Deus, a cumprir os princípios bíblicos, nos ajuda, Deus, a seguir em frente, com fé, confiando no Senhor, nos ajuda, Deus, a cumprir, Deus, os projetos, Deus, os propósitos, Deus, que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, se está alguém, ó Deus, aqui hoje, nessa noite, ouvindo, ou assistindo essa live, ou vendo, Deus, esse vídeo nesse momento, talvez não hoje, talvez daqui a alguns dias, mas que o Senhor possa estar tocando nesse coração, transformando essa vida, renovando a sua fé no Senhor e restaurando, Deus, ela ao seu lugar, ao seu propósito, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém.